Uma pergunta importante de um ouvinte chamado Ângelo Bertolo, feita para CCD. Opa. O JP está sendo poupado hoje para jogar o Grenal, é isso? Não, esse é o terrorismo que estão tentando fazer com ele e comigo, pelo visto. Ele é gremista. Não, mas é que a entrevista do Renato, ela afirma que quando ele diz que poderia mudar o ataque para esse jogo, a gente naturalmente concluiu que era Gustavo Nunes e o Natan, ele faz essa referência, ele diz, olha, eu tenho que ver a questão médica, quem está mais cansado, eu tenho que segurar alguns jogadores. Eu acredito muito, Galvão. Quando tu abre, por isso é que eu falei em esperança e ao mesmo tempo última opção, né? Por isso é que eu coloco que futebol tem a solução como última opção muitas vezes. É verdade. É porque a partir do momento em que tu joga, se abre uma nova história. Tu começou o jogo, abriu a nova história. Nova história está aberta. Toma 4-0 e os meninos não funcionam. É outra realidade depois disso. A esperança é colocar em campo. A partir do momento em que a nova história é escrita, começa a ser escrita, ganha o Grêmio 2-0, um do Natan, um do Gustavo Nunes, o Maurício Saraiva no jogo aqui comenta o seguinte, olha, o campo não deixa, o campo não mente. Quem que vai jogar no Grenal? Só quero te lembrar que contra o Estudiantes eles entraram em campo, ganharam o jogo numa jogada de contra-ataque como há muito tempo eu não via, e dali em diante eles foram condenados ao banco de reservas. A minha curiosidade, não sei se é de vocês também, é de como o Renato vai montar. Se ele for de Pavon, Natan e Gustavo Nunes, como é que ele vai montar esse ataque? Porque o Natan, embora ele tenha jogado ali na base, foi campeão num torneio, sub-20, acredito. Ele não chegou a ser campeão, mas ele fez 5 gols. Foi goleador, enfim, ele tem uma passagem. Porque na base eles passam por tudo que é posição, né? A questão toda é de como ele vai colocar o Natan. O Natan não pode ser pivô. O que faz, o que tenta fazer o João Pedro, claro. Ou o que faz o Diego Costa, ele não tem corpo para isso, para sustentar a marcação, para segurar Leonardo, a bola. naquela simplificação que eu gosto de ter aqui no programa, tu faz o seguinte, tu bota os três, o Pavon e os dois guris, e dá um bago pra frente e manda eles correr, que eles pegam a bola, ganham na velocidade. É 1-0 pro Grêmio, rapaz. Simplifica esse troço, não fica com essas teorias que tu vinha encher o saco. Se o time adversário todo estiver atrás, como é que tu vai fazer? Tu dá um balão e tá o time inteiro lá atrás, cara. Aí os caras vão ter que ir no corpo. Sai pra linha de fundo. Não, primeiro tu puxas pra cá, começa a tocar a bola. Se eles não quiserem Antes do balão tem uma estratégia. Antes do balão tem uma estratégia. Sem mais perguntas, não é balão, é bago. Sem mais perguntas, jeito que deve estar quase na saída de 3 pra trás os caras. Vocês ficam com essas teorias aí de comentarista enchendo o saco da gente, rapaz. Mas como é que se puxa um time pra trás? Não é com estratégia? Ou é dizendo que vem se tu é homem, vem se tu é homem. Dentro do teu raciocínio, tá? Dentro do teu raciocínio. Nunca foi falso 9 lá, nunca jogou na frente. Pavon nunca jogou nenhuma vez. Porque o Natan já fez e fez golo. Então dá pra mas né? Dentro do bota em campo que ele resolve, ele pega a bola e... O Neymar, por exemplo, a gente pode fazer uma coisa. Mas é assim que tu orienta o jogador, tu é treinador. Não, vai lá, pega. É isso aí. O Neymar era 9, perfeito. Aí o cara, esse Marco aí, que faz cotação de jogador aí, que é outro, que nem vocês. Claro, que o Natan entrou... Marco Souza, esse aí, o Marco. Abusou do individualismo. Sim, vai dar bola pro JP. Não, né? Fazer, ele tenta fazer. Não conseguiu, é do jogo. Eu acho que o Natan vai fazer. Eu não aguento mais jogador ruim e comentarista que defende jogador ruim, cara. Deixa eu entender uma coisa. A estrutura. Deixa eu entender uma coisa. O Thiago Santos te manda um abraço, Pedro. O Grêmio vai de Pavon, Natan e Gustavinho aí? Não, essa é a vontade do céu. É o que a gente acha. É assim, ó, e aí dentro da linha de raciocínio do Léo... Os outros dois são titulares, né? E como que o Grêmio poderia desenvolver? A informação do time, pelo menos é o time que está sendo divulgado pela grande imprensa, eu estava vendo no... Não, o meu, ele erra sempre, então eu não vou considerar mais. Ele conseguiu errar, o jogo óbvio, ele errou. Teu X9 é X8,5. Não, ele deve trabalhar no X171. Nunca acertou uma escalação. Então Ele erra o goleiro. Não, é impressionante. Não, o goleiro ainda é difícil. Do Grêmio hoje errar o goleiro do Grêmio é Mas fácil, a informação da imprensa, basicamente, eu não sei o que o Felipe vai trazer pra gente já no segundo quadro aqui do programa, mas lendo o que a gente tá conseguindo ler pela manhã, a gente tem Marquezin, Fábio e Mike dos lados, ou seja, vai poupar o João Pedro de novo e vai poupar o Reinaldo de novo. A zaga central ele muda, então joga o Kahneman e joga o Rodrigo Eli, então ele tira o Dodi, que já era uma ideia que se tinha ontem, o Dodi tem 3 colocando o Duqueiroz,
volta o PP para esse jogo e joga no lugar do Cristaldo o Edenilson, fazendo uma espécie de tripé de volantes, com o PP sendo mais meia dos três. 4-3-3, então. Tá? E aí, Pavon na direita, Natan Fernandes por dentro e o Gustavo Nunes na esquerda. 4-3-3, então. Aí, só uma informação, até me manda uma mensagem aqui, o Edson Berwanger, que é da categoria de base do Grêmio, ele me manda mensagem dizendo o seguinte: no ano passado, do meio do ano passado até o final, o Natan Fernandes, até subir pro profissional, jogava de 9. Ele fala isso. No 4-2-3-1. É que não há nenhum problema de ele ser então no 4-2-3-1. Então. Ou seja, mais ou menos no esquema que o Renato gosta de jogar. Porque eu propunha há pouco, César, aqui no meio do Pedro fazendo a sua poética digressão, que o Nilmar, por exemplo, a gente nunca disse que não era 9. E o Nilmar nunca fez um pivô na vida. Porque não tinha corpo para pivô, ele tinha velocidade, habilidade e era goleador. Ele tinha velocidade de execução, mas o Renato, o jogo do Renato, ele é centrado no pivoteado centroavante. Mas se ele não tem um 9, ele vai ter que mudar o jeito. Não, mas se a gente vê ali, né? A questão é que ele vai mudar, como ele diz no vídeo. Mas Léo, perfeito. Se a gente olhar por... Não, é que o time do Grêmio, quando joga o Diego Costa, eu concordo com o que o Léo tá falando. O Grêmio procura o pivô. Tendo o Diego Costa. O Diego Costa. Não tendo... O JP Galvão não consegue ser pivô e a característica dele não é de pivô. Tanto é que muitas vezes a gente vê ele andar por trás do meia para jogar. Ele não é. Alguns dos seus melhores momentos, inclusive, foi quando ele veio atrás do atacante. Jogar. E não ele. Então ele não é também, entendeu, Léo? O Saraiva, que acabou de declarar aqui no Sala de Redação que o JP Galvão teve seus melhores momentos. Teve um jogo bom. Ele tem passe para gol, ele tem gol. E nos melhores momentos ele não era 9. O próprio jogo dele lá em Buenos Aires, contra o Estudiantes na Argentina, ele não vai mal. Ele vai bem lá. Não, acontece com todo mundo, o dirigente vai acertar, vai errar, os melhores vão acertar mais do que errar. Mas o JP Galvão, o Iturbe e o Bessosi são a consagração de uma janela muito mal feita pelo Grêmio na metade do ano passado. Porque ele não tinha qualidade e imaginou que bastava ter quantidade para compor o grupo. E aí desandou até a página 3, porque foi vice-campeão brasileiro. Reconheça-se. E um pivô aqui, uma notícia que não é boa, que eu recebo também. Tô cheio de informações hoje. Vai lá, César. O Jardiel sofreu uma lesão nessa residência da lesão que ele teve. Atacante da base. Uma lesão grau 3, mais 60 dias. Nossa. Esse é pivô. Esse é pivô. Então nada de Jardiel. Mas o Renato já tem no currículo dele times que não tem o centroavante de ofício, quando o Luan jogou ali com o falso. Ganhou. O jogo de hoje, muito claramente, o Grêmio vai jogar sem a bola. O Grêmio vai jogar no contra-ataque. E no contra-ataque tu tem que ter o quê? Razão fundamental. Velocidade. A velocidade, ela insere no contexto o Natan. E o Gustavo. Por isso que o Gustavo não é meio, não é centralizado. Se tu centralizar o Natan vai bater contra 2 ou 3 jogadores que vão cuidar dele. E o Natan, pelo lado, vai bater contra um só. E aí, meu amigo, aí é tudo com ele. É com ele. Por isso que eu estou fazendo essa pergunta, se o Renato pensa em ir com 3 na frente. Eu faria diferente. Eu reforçaria o meio e deixaria na frente os 2 foguetes. Aí sim. Aí o Fortaleza vai ter que parar para ver como é que vai resolver. Eu tiraria o Pavon. Eu acho que o Pavon não... Eu mesmo respeitando todas as informações, eu não acredito que o Pavon vá pro jogo pelo desgaste. Mas então não pode ser Pavon, não jogar Pavon, jogar o Carbajo, por exemplo. Fazer essa ideia do meio campo com 4 e aí os dois mais rápidos na frente. Não deu certo nenhuma vez, né? Não, só tô cogitando, porque o Guerrinha mencionou essa questão aí.